Esse é o segundo vídeo da série Pais Sábios, Filhos Brilhantes. É o título de um livro do John MacArthur. E para quem não assistiu o vídeo anterior, vou deixar aqui no card de informações. Eu estou relendo esse livro e estou compartilhando aqui no canal algumas ideias dele que eu achei interessante. Antes de começar, só uma observação, que foi um comentário que uma pessoa fez no vídeo anterior no primeiro vídeo dessa série, né? Ela disse que começou a ler esse vídeo, mas parou na metade porque foi muito. Chocou com o que ela acreditava, na verdade. E aí ela parou por um tempo, só que hoje ela disse que concorda plenamente com tudo que o autor expõe. Ela entende como sendo verdade à luz da Bíblia. Eu estou compartilhando isso aqui também porque eu acredito que muitas pessoas que talvez já leram esse livro tenha pensado a mesma coisa, mesmo tendo lido e concluído a leitura, pode ter achado que ele foi bem, assim, confrontador, sabe? Mas vamos lá, o que interessa. E existe um provérbio chinês que diz o seguinte: uma geração planta a árvore e a outra desfruta a sombra. Então, a gente parar para pensar, nós somos uma geração que estamos desfrutando da sombra da geração passada que plantou árvores para nós, e a gente também é a geração que está plantando árvores para a geração futura, que são os nossos filhos e netos. O que significa isso, na verdade, né? São princípios e valores que a geração anterior plantou e hoje a gente colhe, e os princípios e valores, isso engloba tudo, valores éticos, morais, espirituais, bíblicos, tudo, né? O que é verdade, o que é certo, o que é errado. Eu não creio que a verdade é relativa, eu creio que a verdade é absoluta. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então tudo o que é a palavra de Deus é a verdade. Então, o conceito de certo e errado não é baseado no que nós achamos certo e errado, mas sim no que a Bíblia diz o que é certo e errado. E mesmo aquilo que a Bíblia não diz o que é certo e errado, nós temos princípios bíblicos que nos orientam a determinar se aquilo é certo ou errado. E a grande pergunta, a pergunta que não quer calar, que o autor deixa como reflexão é: será que nós hoje estamos plantando árvores que vão dar frutos para gerações futuras, ou a gente está deixando os nossos filhos totalmente expostos? A gente não tem plantado nenhum tipo de árvore. E aí é em cima dessa pergunta que o autor começa a desenvolver vários pontos e até mesmo alguns argumentos. Ele usa o contexto dele, do lugar que ele vive, ele é norte-americano, e ele cita como alguns casos, né, demonstrando como a sociedade está indo de mal a pior, digamos assim. O judiciário norte-americano, por exemplo, por ano, ele sanciona milhares de abortos. E teve um estado lá nos Estados Unidos que condenou uma mulher a 4 meses de prisão porque ela matou uma ninhada de gatinhos porque eles eram indesejados. Simplesmente matou todos os filhotes. E assim, que fique bem claro, o autor diz que o que essa mulher fez foi uma baita de uma crueldade. Eu também concordo. Eu sou totalmente contra maltratos a animais. Só que o ponto que ele focou não é esse. O ponto que ele focou é, enquanto essa mulher foi condenada porque cometeu esse crime, que de fato é um crime contra os animais, e as mulheres que mataram milhares de vidas que estavam para nascer também não cometeram crueldade contra a vida humana? E aí ele começa a questionar onde é que a nossa sociedade vai parar, cada vez mais violenta, cada vez mais cruel, cada vez mais injusta, e ele se posiciona fortemente contra ideias, por exemplo, como o de Michael Fox, que ele foi vice-presidente da Sociedade Humanista lá dos Estados Unidos, e ele citou uma frase, eu vou até ler aqui, ele disse assim: a vida de uma formiga e a vida do meu filho deveriam receber a mesma consideração. Se esse for o pensamento daqui para frente, olha que faz alguns anos isso, né? E a gente vê que hoje a situação tá bem pior. Eu parei para refletir, eu fiquei até pensando assim, talvez seja por isso que muitos casais, muitas mulheres decidem não querer ter filho nesse mundo de hoje, nesse mundo cruel, nesse mundo bárbaro, nesse mundo que só vai ladeira abaixo. Eu até entendo o posicionamento dessas pessoas, apesar de eu nunca ter olhado por esse ângulo. Eu nunca, não é porque eu tô grávida, não é porque a gente tá esperando nossa filha, mas eu nunca pensei assim. Eu sempre procurei pensar que antes dos nossos filhos serem nossos, eles são do Senhor, porque a Bíblia diz no Salmo 127 que os nossos filhos são herança do Senhor. Herança é algo que alguém dá a alguém
para que esse alguém cuide, zele. Então, antes mesmo da nossa filha estar sob os nossos cuidados, em primeiro lugar, ela está sob os cuidados do Senhor, sob a proteção do Senhor. A gente crê muito que é Ele quem vai livrar os nossos filhos do perigo desse mundo, de tudo. E é por isso que a gente tem orado, até mesmo antes dela existir, entendeu? A gente tem orado pelos nossos filhos. Então, eu creio nisso, que é Deus quem guarda os seus filhos, numa sociedade tão má como a de hoje. Então, essa foi a introdução do capítulo 1, porque, como eu disse no vídeo anterior, ele é subdividido em vários pontos. Ele vai falar sobre a família, a sociedade e tudo mais. E a ideia é que sejam vídeos curtinhos. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa reflexão, compartilha com aquelas pessoas que você acha que vai se interessar pelo assunto. Curta esse vídeo também e se inscreve no canal, porque aí sempre você vai ficar recebendo as notificações quando eu postar um vídeo novo. Tchau, tchau, até a próxima.